Muito bem, amados. Pediram aqui para nós o exercício 52 da página 45, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente resolver juntos esse cidadão, tá? Vamos lá. Aqui. Pronto. Estou na apostila 2, né? A gente está picando de apostila em apostila aí, né? Então, deixa eu colocar aqui, né? Apostila 2, página 45. Exercício, não, página 45, exercício 52, estadual do Ceará. Vamos juntos, pessoal. Não é um exercício não é um exercício difícil, mas perceba como é que ele cobra a ideia através de um enunciado em português, por extenso, com poucas informações numéricas. Se liga só. Seja um recipiente metálico fechado, contendo ar comprimido em seu interior. Considere desprezíveis, você vai grifar isso agora que eu vou falar para você. Considere desprezíveis as deformações no recipiente durante o experimento descrito a seguir. Grifa isso. A frase, a expressão-chave, desprezíveis as deformações no recipiente. Tá bom? O que vai acontecer com o gás? A temperatura do ar que está comprimido lá dentro, ela vai ser aumentada de 24 para 40 graus Celsius. Sobre isso, o que vai acontecer? Pessoal, de cara, tem duas alternativas aí que você já pode eliminar, que é a alternativa C e a alternativa D. Por quê, professor? O exercício fala que o gás esquentou, certo? Foi de 24 para 40 graus Celsius, ou seja, ele aumentou a temperatura. Nós vimos, pessoal, na aula de semana passada, o enunciado da primeira lei da termodinâmica, certo? O que a primeira lei da termodinâmica falava? É uma lei de conservação de energia, né? Que a variação de energia interna ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Muito mais importante, pessoal, do que saber o enunciado, a equação da primeira lei, é você saber o que cada energia representa e quais são os sinais que estão associados a ela. Porque todas estas energias envolvidas podem ser zero, podem ser positivas ou podem ser negativas. Cuidado com isso. Então vamos relembrar uma por uma. Calor, o Czão aqui. O calor, pessoal, ele será um número positivo quando o gás estiver em contato com uma fonte quente. Ele absorve o calor positivo. O calor será negativo quando o gás estiver em contato com uma fonte fria, ele libera calor. E o gás não absorve nem libera calor, o calor igual a zero, nas transformações adiabáticas, não é diabética, já li isso em prova. Transformação adiabática, ela é muito rapidinha, não dá tempo do gás trocar calor. Trabalho. Trabalho é a medida de energia associada a um processo mecânico. Só existe trabalho na transformação gasosa quando existe variação de volume. Por isso, o trabalho será positivo quando o gás sofre uma expansão, um aumento de volume. O trabalho será negativo quando o gás sofre uma compressão, uma diminuição de volume. O trabalho será zero quando o gás não muda de volume nas transformações isovolumétricas ou isométricas ou isocóricas. Perfeito? Agora falando da energia que a gente vai utilizar nesta questão. ΔU, variação de energia interna. Esse é o nome do cidadão. Vimos na aula da semana passada que a energia interna é uma função exclusiva da temperatura. O que isso quer dizer? Que se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. A temperatura diminui, a energia interna diminui. Temperatura permanece constante, a energia interna permanece constante. Função exclusiva da temperatura. Então, ΔU será um valor positivo quando o gás aquecer, aumentar a temperatura. ΔU será um valor negativo quando o gás esfriar, diminuir a temperatura. Variação de energia interna será nula nas transformações isotérmicas, temperatura constante. Então, perceba, como o gás esquentou, isso está denunciado, o ΔU vai ter que ser um valor positivo. A energia interna aumenta, porque a temperatura aumenta. E olha o que diz a alternativa C. A energia interna diminuiu. Já está errado. A alternativa D diz que a energia interna permaneceu constante.
Então, de cara, vendo que a energia, que a temperatura aumentou, você tem que lembrar que a energia interna também aumentou. Então, se você não soubesse mais nada de termodinâmica, você, se soubesse só isso, você ficaria entre duas alternativas. Agora, qual alternativa está certa, pessoal? É a alternativa B de bola. Por quê? Por que a pressão aumenta, pessoal? Nesta situação, o volume do gás permanece constante. Você concorda comigo? O gás está aprisionado ali no recipiente. Não aumenta e não diminui o volume. Só aumentaria o volume, pessoal, se eu abrisse ali a tampa do recipiente, né, do recipiente metálico fechado. Ele dá até essa ênfase de ser metálico, que não acontece deformação, que foi o que eu pedi para você grifar, para você não considerar variação de volume. Então, se o volume é constante, pessoal, na chamada transformação isovolumétrica, o que a gente pode determinar? A gente pode usar a equação do Pivete, que é a lei geral dos gases, né? Então, se o volume é constante, você tem lá P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Não é assim? Pivete de um lado, pivete do outro. Só que se o volume é constante, volume 1 igual a volume 2. Eu posso cancelar. É razoável isso para você? Beleza? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. O que aconteceu do caso 1 para o caso 2? A temperatura aumentou. Então, se a temperatura aumentou, a pressão também tem que aumentar. Pressão e temperatura na transformação isovolumétrica são diretamente proporcionais. É só você colocar o valor que você vê. Se você divide por um número maior no denominador, o numerador também tem que ser um número maior para que haja compensação. Então, realmente, a pressão aumenta, a alternativa B de bacalhoada. Tá? Tudo bem? Beleza? Compreendemos? Tranquilidade? Show de bola? Sucesso total e verdadeiro? Então tá bom. Bonitos, tem mais algum exercício aí que você queira perguntar? Esse é o momento, senão eu vou seguir nos que eu selecionei. Mas eu gostaria de atender as suas dúvidas particulares, porque na quinta-feira, pessoal, a gente vai encerrar a termodinâmica, tá? A gente vai ver a segunda lei da termodinâmica, vamos falar sobre o ciclo de Carnot, com isso a gente vai encerrar. E na sexta-feira a gente já vai começar a revisar ótica, tá? Já estou te dando um spoiler aí das próximas aulas. E aí, bonitos? Pode falar, meu bem. Eu queria saber, no exercício 53, eu fiz todos os cálculos lá e dei um resultado aproximado. E a minha dúvida é se eu tenho que transformar a temperatura logo no começo ou eu posso só transformar no final. Pessoal, exercício 53 da Universidade de Fortaleza, ele fala um motor lá, etc. e tal. Ele fala que acontece um processo de compressão, tinha um tanto de volume, um tanto de pressão numa certa temperatura. No final desse processo, ele reduziu o volume, aumentou a pressão, ele pergunta qual é a temperatura final. É um exercício de aplicação direta do Pivete, né? Tanto pressão, como volume, como temperatura mudam, você só tem que fazer as substituições. Mas, pessoal, tomem muito cuidado com isso, com essa pergunta que a Agatha fez. Todo exercício de termodinâmica, todo, seja equação de Clapeyron, equação do Pivete ou leis da termodinâmica, primeira lei, segunda lei, enfim, todas as temperaturas têm que estar em Kelvin. Isso não é opcional. Usou Celsius, azedou a azeitona da marmita. Então, antes de substituir o Pivete, tem que colocar temperatura em Kelvin, somando o nosso número cabalístico, 273. Se deixar para somar no final, vai dar errado. Vai dar errado. Então, como ele mencionou, e realmente o exercício vai dar um resultado aproximado como resposta final, tá? Tanto que ele pergunta ali, né? Considerando a mistura como sendo um gás ideal, podemos afirmar que a temperatura interna do cilindro atingiu aproximadamente, né? De forma explícita, ele fala que o resultado final vai ser aproximado. Porém, a temperatura inicial, que era 30 graus Celsius, você tem que somar o 273 antes de jogar no pivete, tá? Então vai ficar lá 303 Kelvin. Não pode usar o 30 para chegar numa resposta final de graus Celsius para somar o 273. Vai dar errado, tá? Então, viu que é termodinâmica, viu graus Celsius, não caia na tentação. Antes de fazer a continha, já converta para Kelvin, para aí sim substituir nas equações adequadas, tá bom?
Você quer que eu resolva o exercício passo a passo ou com essa dúvida para você é suficiente? Não, já é suficiente. É que, tipo, eu tinha feito, assim, as duas opções para testar. E eu fiz duas opções, só que com o 30, né, que é a temperatura em Celsius que ele deu um resultado lá que é 59,4, 0,59, que é tipo, praticamente o resultado que tá ali, exatamente assim. Mais ou menos, né? Porque o resultado que está aqui é 594, né? Então você percebe assim, Então, não deu, se fala assim, deu 592. Isso é uma aproximação, mas nesse caso é um erro por um fator de 10, é muita coisa, né? A gente vai fazer uma ponte que era para ter 100 metros, você faz com 10, né? Não dá certo. Então por isso que a gente tem que somar realmente antes o 273 para não ter esse tipo de problema, tá bom? entendi, prof. Obrigada. Por nada. Crianças, mais algum exercício aí? Mais alguma pergunta? Senão a gente faz pelo menos um aqui que eu selecionei para a gente brincar um pouquinho. Vou esperar mais um tempinho, se alguém quiser mandar alguma coisa, senão a gente já começa aqui. Tá? Ok, houve silêncio no céu por meia hora, então vamos seguir aqui então, pessoal. Eu selecionei, pessoal, alguns exercícios do nosso site preferido, Projeto Medicina, né? Eu sempre recomendo esse site, independente, não é? Porque eu não vou prestar medicina, não vou fazer exercício do site, pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso não existe, né? São bons exercícios, tá? Entende todas as disciplinas, separados lá em tópicos, com gabarito. São exercícios bem legais para a gente treinar. Selecionei um aqui para você e gostaria da sua participação. Vamos rabiscar um pouquinho junto aí. No interior de um recipiente cilíndrico rígido, certa quantidade de gás ideal sofre por meio de um pistão. Pistão, pessoal, é como se fosse, para o motor, o êmbolo da seringa, tá bom? Fazendo uma aproximação bem acochambrada, né? Que ele sobe e desce, vai mudando ali a pressão e o volume do gás, tá? Isso é um pistão para o motor, tudo bem? O gás sofreu uma compressão isobárica. Olha só, pessoal, o que é compressão? É diminuição do volume. Percebe o sentido da setinha aqui, tá vendo? Ele está indo do 5 para 2 metros cúbicos. 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, melhor dizendo, né? Esse número aqui é importante, hein? A gente já conversou um pouco sobre isso. E por que é uma transformação isobárica? Porque a pressão ficou constante durante a transformação. Perfeito? O êmbolo, pessoal, ele se deslocou 20 centímetros. Tá? O exercício pergunta o módulo do trabalho realizado no processo e a intensidade da força que o gás exerceu sobre o pistão. Pessoal, de cara, o exercício, ele na verdade até simplificou uma análise para você. Por que eu digo isso? Perceba nas nuances do enunciado que ele deixa claro que ele quer apenas o módulo do trabalho. Tá? E nesta transformação, pessoal, o exercício até deixou claro no nome e pelo gráfico você percebe. É uma compressão. Vimos no slide anterior, olha aqui, ó. Compressão, o trabalho tem que ser negativo, pessoal, tá? Então, se o exercício não perguntasse o módulo, se ele perguntasse qual é o valor do trabalho, você tinha que colocar menos tanto. E este menos, pessoal, a conta, ela pode até te dar a conta. Se você calcular corretamente lá o trabalho, você chega nesse sinal de menos. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha que está errado, o trabalho negativo. Fiquem atentos, tá? Questão dissertativa, se não colocar esse sinal de menos, você perdeu todo o significado físico do trabalho. Pode acertar o valor, mas errou o sinal, e o sinal para a física é muito importante. Porque ele traz uma informação do processo termodinâmico que ocorreu. Ok? Pessoal, vimos na aula da semana passada que quando a transformação ela é isobárica, apenas quando a transformação é isobárica, pelo amor de Deus, hein? Você pode calcular o trabalho dessa forma, lembra disso? P delta V. P delta V. Quando a transformação não é isobárica, aí eu até te mandei aquele vídeo a mais lá, que você calcula pela área do gráfico, lembra disso? A área do gráfico PV, calcula lá embaixo da curva até chegar no eixo, forma geométrica conhecida, você calcula o trabalho. Mas nesse caso a transformação isobárica está com P delta V direto. Posso pedir para você fazer essa continha para mim, por favor? Pressão ele te deu, delta V está no gráfico. Calcula aí para mim, bonitão.
Quanto que dá o trabalho deste cidadão? Vamos lá, 1 minutinho e meio. Capricha. Vamos rabiscar um pouquinho aí. Confio em você. Vou fazer aqui também. Pronto, acabei. Quanto deu o seu? Vamos lá. Deixa eu abrir essa porta aqui que ela tá batendo, tá chata. Pera aí. Já tem resposta chegando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, não é isso não, hein? Tá, chegou. Isabela, tá certo. Seu trabalho, muito bom. Olá, galerinha. Trabalhando. Coragem, coragem. Melissa, certinho o seu trabalho. Muito bem, querida. Nesse tipo de exercício, pessoal, nos gráficos PV, né, que são os gráficos que perseguem a gente aí, eu quero que você tome muito cuidado, que você não pode perder exercício por causa disso, tá? São esses números aqui que estão nas unidades dos eixos, ó. 10 elevado a quinta Pascal e 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Pessoal, o que esses valores estão querendo dizer? Que todos os valores que estão nos eixos no eixo das ordenadas, no eixo da pressão, estão multiplicados por 10 elevado a 5. Então, essa pressão que está aqui não é 4, é 4 vezes 10 elevado a 5. Esse volume aqui não é 2, é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Esse volume é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Então, você tem que considerar estas potências nos seus cálculos, senão você vai azedar de novo o exercício, porque não considerou aquelas potências que estavam lá quietinhas. Tá bom? Você promete eu tomar cuidado com isso? Beleza? Eren também acertou, Nicole acertou. Muito bem, meninas. Show de bola. Então, vamos corrigir aqui, ó. A pressão é constante, como eu disse, 4,10 a quinta. Pascal, 4,10 a quinta Newton por metro quadrado, por causa daquele número que está lá em cima. Variação de volume, pessoal. Variação, coisa final menos a coisa inicial. O volume final, pessoal, pelo sentido da setinha, é o 2. Cuidado, porque ele sofre uma compressão. Ele sai de um volume grande para um volume pequeno. Concorda comigo? Então, o volume final é o 2 vezes 10 elevado a menos 4. Pelo amor de Deus, não esquece o expoente. Menos o volume inicial, que é 5, 10 a menos 4. 2 bananas menos 5 bananas, você está devendo 3 bananas. Não vai sair mudando o expoente, hein, velho? Pelo amor de Deus, gente. Você está somando ou subtraindo quantidades, tá? Você muda o expoente quando você multiplica ou quando você divide a potência. Por Jeová, hein? Não vai errar um treco desse, hein? É menos 3, mantém a potência 10 elevado a menos 4. Metro cúbico, que é a variação do volume, tá? Agora você tem os dois valores, taca no trabalho. P delta V. Pressão esse trem. Ô, Janela, obrigado, viu? Muito simpático a sua parte. Variação de volume é esse trem aqui. Menos 3, 10 a menos 4. Pessoal, número multiplicado por número, potência multiplicado por potência. Aí, 4 vezes menos 3, menos 12. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 5, perdão. Vezes 10 elevado a menos 4. Agora sim, multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. 5 com menos 4, 1. Então, por isso que ficou. O menos é o sinal que a gente vai desprezar neste enunciado, porque ele pediu um módulo, né? Mas o resultado correto é o menos 12 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, né? 12 vezes 10 é 120, tá? Então, o correto é menos 120 joules, como ele pediu um módulo 120, né? Percebe que do jeito que estão as alternativas, a gente já sabe qual é a correta. Mas vamos relembrar, pessoal, uma equação que a gente viu ano passado, a gente ainda não reviu esse ano,
que é aquela que relaciona força com pressão. Alguém lembra, pessoal, como que a gente pode calcular isso? Pressão, força, que é o cara que está pedindo ali, né? Ele está perguntando força, né? Força, a gente pode calcular pressão como sendo força sobre área. Lembra disso? A gente viu isso ano passado lá em hidrostática. Pressão é força sobre área. Mas nesse caso, ele não deu a área do êmbolo, né? Ele só falou o quanto que o êmbolo se deslocou ali no recipiente. Ele se deslocou 20 centímetros. Aí, pessoal, a gente vai acabar usando uma equação do primeiro ano do ensino médio, que a gente reviu no bimestre passado, que é uma outra forma da gente calcular o trabalho. Se ele desse para você a área, aí você faria pressão igual a força sobre área. Ia dar certo. Mas nesse caso, pessoal, a gente vai precisar desse conceito aqui, ó. Trabalho igual a força vezes deslocamento. Lembra que a gente reviu isso esse bimestre passado? Trabalho FED. Lembra disso? Trabalho força vezes deslocamento. O deslocamento, pessoal, ele deu no enunciado, 20 centímetros, tá? Só que você não pode usar centímetro. Converte para metro, 0,2 dividido por 100 bonitinho. O trabalho você calculou no passo anterior, aí você vai isolar a força, que é a pergunta do exercício, tá bom? Olha aqui, ó. 120 é o trabalho, força eu quero saber, o deslocamento 0,2. Passo 0,2 dividido, 120 dividido por 0,2, 600 newtons. Realmente a alternativa D de doido. Tá aí. Facinho esse, né? Lembrando de como que a gente calcula o trabalho, com pressão constante. Nesse ele perguntou um passinho a mais da força. Então, qual que é a dica que eu te dou? Falou de força na termodinâmica, pessoal? Você tem duas opções, tá? Ou você vai usar trabalho igual a força vezes um deslocamento ali do gás, do êmbolo, enfim. Ou para calcular força, você pode usar que pressão igual a força sobre a área. Por isso que pressão é dado por Newton dividido por metro quadrado. Tá vendo como a unidade encaixa? Força é Newton, área é metro quadrado. É ou não é? Né? Só que isso aqui só vale também para pressão constante, que por acaso era até esse caso aí da transformação. Né? Você percebe que o exercício também poderia perguntar qual é a área do êmbolo. Né? Você calculou a pressão está no gráfico, melhor dizendo, calculou a força, dava para calcular a área. Poderia ser um outro tipo de pergunta aí desse exercício. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos fazer mais um? Só vi que oração aqui para não me perder. Tá, dá tempo de fazer mais um. Vamos lá. Eu adoro esse exercício que tem um monte de item para a gente calcular aqui. Muito bonitinho. Vamos lá. Uma certa massa de gás monoatômico. Pessoal, gás monoatômico é o gás ideal, né? Só tem um átomo lá sozinho, não precisa se ligar com ninguém. Perfeito? Gás monoatômico ideal sofre uma transformação cíclica, pessoal. Olha o ciclo fechado que a gente comentou semana passada. Ó. Ciclo ABCA. Tá vendo? Ó? Representado no gráfico não acima, abaixo, né? Da pressão, gráfico PV, como a gente está acostumado. A temperatura, pessoal, no ponto A, ele falou que é uma temperatura T0. Tá aqui, ó, T0. O volume do ponto B vale 2V0. Olha, ele falou que o volume do ponto A é V0, o volume do ponto C é 3V0, o ponto B está no meio do caminho, ó, ficou retinho esse. 2V0. Tá aqui, ó. 2V0 é o volume do gás no ponto B. Beleza? Aí ele pergunta umas 500 coisas, pessoal. Ele perguntou, a maior temperatura do gás é 3T0. Na transformação AB ele libera calor, transformação um monte de coisa. Vamos do começo, pessoal. Maior temperatura do gás, 3T0. Professor, como que eu vou descobrir isso? Antes da conta, eu quero saber qual é a ideia. Como você pode determinar a temperatura do gás no ponto B e no ponto C? Porque no ponto A você já sabe quanto a temperatura vale, perfeito? Vale T0, tá denunciado. Como você pode determinar a temperatura no ponto B e a temperatura no ponto C? Quem consegue me dar uma pista, uma ideia aí? Não entendi a pergunta, prof. O exercício quer saber a temperatura do gás em algum ponto. O ponto A eu já tenho. Eu preciso calcular a temperatura no ponto B e no ponto C. A pergunta é, como eu posso fazer isso? Que informação, que equação, que ideia eu posso utilizar para calcular a temperatura do gás no ponto B e a temperatura do gás no ponto C? O que eu posso usar, pessoal? Pivete?
Exatamente, é pivete, tá? O exercício fala que é um gás ideal, a equação de Clapeyron, a consequência dela é a equação do pivete. Exatamente o que a gente vai fazer. Então, pessoal, para saber quem tem a maior temperatura, né, a gente tem que fazer um pivete para o ponto B e um pivete para o ponto C, né? O fato é, pessoal, que tem uma dica que eu vou te dar. Ó, olha que pergunta interessante que a Nicole fez aqui, ó. Professor, mas se um ciclo é fechado, não seria certo dizer que não há variação de temperatura? Olha que pergunta interessante, pessoal. Tá certo isso que a Nicole perguntou? Num ciclo fechado tem variação de temperatura? Não tem, realmente. A gente viu isso semana passada, né? Num ciclo fechado, ΔU vale zero. Por quê? Porque o ponto inicial é igual ao ponto final. Porém, a variação de temperatura é igual a zero no ciclo. No ciclo como um todo. Não quer dizer que nas transformações individuais separadas não haja variação de temperatura. E isso acontece. Do A para o B, a gente vai fazer aqui, o gás vai mudar a temperatura. Do B para o C, ele vai mudar a temperatura. Só que do C, quando ele voltar para o A, ele volta para a temperatura que ele tinha inicialmente. Então, no ciclo fechado como um todo, a variação de temperatura igual a zero, ΔU igual a zero, uma propriedade que a gente conversou semana passada. Porém, em cada ponto do ciclo, em cada transformação específica, pode haver sim variação de temperatura, de volume, de pressão. As variáveis de estado vão se alterando passo a passo. Mas o ciclo como um todo, aí eu concordo com você. Tá bom? Pessoal, vamos mandar um pivete aqui então. Ó. A gente vai analisar as variáveis de estado PVT de cada ponto, né? Então, no ponto A, a pressão vale P0, está no gráfico, o volume vale V0. E a temperatura vale T0, ok? No ponto B, a pressão vale 3P0, o volume está no enunciado 2V0, quero saber a temperatura. No ponto C, a pressão volta para o P0, o volume expandiu para 3V0, quero saber a temperatura. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer dois pivetes, tá? Compara o ponto A com o ponto B e o ponto A com o ponto C, para você descobrir qual é a temperatura e ver se a maior dela será realmente 3T0, tá bom? Posso pedir para você fazer isso aí rapidinho? 30 segundinhos? Faz um pivete do A para o B, faz um pivete do B para o C. O que é P0 e o que é V0, pessoal, vai acabar cortando. Você vai descobrir a temperatura do ponto B e a temperatura do ponto C. Aí você diz aí para mim qual foi a maior. Pode ser? Vou te dar um tempinho aí para você batalhar com o exercício. Vamos lá. Coragem, coragem. Deu aí? Tem que trabalhar, pessoal. Vamos lá. Não adianta ficar olhando para o exercício, ele ainda não vai se resolver sozinho, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem me chamou aqui. É isso mesmo, Agatha. Tá certinho o que você falou aí da temperatura do ponto B. É isso mesmo. Então, com isso, você já sabe determinar se o item 1 está certo ou não, né? É isso mesmo. Bom. Conseguiram aí, bonitos? Estão com alguma dificuldade? Qualquer coisa me pergunta aí, tá bom, pessoal? Beleza, Isa, tá certinho. Show de bola. Vamos corrigir então para dar tempo de fazer os outros, ó. Você faz o pivete, pessoal, entre o ponto A e o ponto B, dá uma ligada aqui, ó. Ponto A, pressão P0, volume V0, temperatura T0, ok? No ponto B, a pressão é 3P0, o volume é 2V0 e a temperatura é o TB que eu quero saber.
Então, o que dá para a gente fazer aqui, bonitão? Ó, dá para cancelar uns trem, né? Ó, P0 cancela com P0, V0 cancela com V0, sim ou não? 3 vezes 2, 6. Aí você passa o TB que está dividindo, passa para cima multiplicando. O T0 que está dividindo, passa para cima multiplicando. Aí ficou temperatura do ponto B igual a 6 vezes a temperatura T0. Ou seja, o item 1 está falso. Porque ele fala, a maior temperatura do gás é 3T0. Não, já achei um ponto que tem 6T0. Essa temperatura é maior. É razoável para você? Por isso que o item 1 está falso. Tá? Independente da temperatura do ponto C, a gente já sabe que a alternativa está falsa. No ponto C, pessoal, para quem fez aí, tá? A temperatura dá 3T0. Essa temperatura é 3T0, mas não é a maior que tem. Tá bom? Item 2, pessoal, vamos lá então. Na transformação AB, o gás libera calor. Olha só. Na transformação AB, o gás libera calor. Pessoal, toda vez que ele fala calor, não tem outra opção para a gente analisar a não ser pela primeira lei da termodinâmica. Pelo amor de Deus, não caia na ideia de falar, ai, porque o gás esquentou, ele liberou calor. Para com isso, hein? Calor e temperatura, a gente já passou da fase de confundir esses caras, tá? Calor só pode ser analisado pela primeira lei da termodinâmica. Então é isso que a gente vai fazer. Olha aqui, bonitão, ó. Item 2, primeira lei. Delta U igual a calor menos o trabalho. Como eu quero descobrir o calor, eu vou isolar esse cara. Então eu peguei o menos trabalho, passei para lá positivo. Inclusive alguns livros, alguns autores aí, escrevem a primeira lei dessa forma, não tem nenhum problema, né? Calor igual a delta U mais trabalho. Então o que eu quero que você descubra, pessoal? Se o gás libera calor, o calor tem que ser um número positivo, certo? Não, pessoal, calor é negativo quando quando ele é liberado. Calor positivo, ele é absorvido. Calor negativo é quando ele é liberado. Então, para o item 2 estar certo, eu tenho que saber o sinal do calor. O sinal do calor tem que ser um cara negativo. Ok? Então, eu tenho que descobrir o sinal do delta U e o sinal do trabalho, para eu conseguir analisar esses caras. Por isso que eu passei para você no começo da aula aquela revisãozinha dos sinais. Né? Quando que o delta U é positivo, quando que o delta U é negativo? Delta U positivo quando aumenta a temperatura. Delta U negativo diminui a temperatura. Trabalho positivo. Acontece uma expansão, aumento de volume. Trabalho negativo, uma compressão, uma diminuição de volume. Então, faça estas ideias que eu falei para você em qual transformação? Na transformação AB, que é a própria pergunta do exercício. Perfeito? Descubra na transformação AB se o delta U aumenta ou diminui, se o trabalho aumenta ou diminui. Com isso, você consegue saber se o calor é absorvido ou liberado. Tá bom? É uma análise qualitativa da ideia. Pode te dar um tempinho para você pensar? É um item muito bonitinho esse, hein? Vamos lá. Trabalhando. Você não vai precisar, pessoal, calcular nenhum valor. Com os sinais que você sabe o que eles representam e analisando o gráfico, você já vai saber qual é o sinal do calor. Não vai precisar fazer conta numérica. Apenas analise os sinais de cada energia e o que eles representam. Vamos pensar junto então, senão vai dar tempo da gente resolver os outros. Depois tente fazer você. Para eu saber, então, o sinal do calor, eu tenho que saber o sinal desses caras. Delta U, já conversamos, pessoal. Trabalho também já conversamos, o que cada um representa. Entre o ponto A e o ponto B, pessoal, houve uma expansão. Você concorda comigo? Ele está indo de V0 para 2V0, que é a informação que está no enunciado. Então, se houve uma expansão, o trabalho é um número positivo. Não importa qual é o valor, dá para calcular? Até dá. É a área do gráfico ali, né? Mas o que importa para nós, nesse caso, é um sinal. O trabalho é positivo. Do ponto A para o ponto B, pessoal, a gente calculou também a variação de temperatura. Olha o slide anterior aqui, ó. Olha o slide anterior. A gente calculou a temperatura do ponto B.
era 6T0. Era 6 vezes a temperatura do ponto A. Ou seja, do ponto A para o ponto B, o gás esquentou. Ele aumentou a temperatura. Concorda comigo? Foi de T0 para 6T0. Então, se ele aumentou a temperatura, pessoal, com certeza a energia interna também aumentou, porque é uma função exclusiva da temperatura. Variação de energia interna, portanto, é um valor positivo. Pessoal, um número positivo não importa qual é o valor, mas um número positivo que não importa qual é o valor, com certeza também dá um número positivo, certo? Então, o calor ele é positivo. Calor positivo, o significado é que ele é absorvido e não liberado. Por isso que o item 2 é um item falso. Percebeu qual é o tipo de análise, pessoal, que a gente pode fazer só analisando o comportamento dos sinais de cada energia? É muita informação no exercício só. Tem que treinar esses caras. Tá bom? Todo mundo entendeu esse cara? Alguma pergunta, alguma dúvida? É uma análise em cadeia. Tem um trem de pensamentos aí, 2, 3 análises para a gente concluir finalmente. Então, uma interpretação do gráfico e saber os sinais que cada energia pode assumir o que elas representam, pessoal, é muito mais importante do que sair fazendo conta em termodinâmica. Tá? Item 4, vamos lá. Na transformação cíclica ABCA, o gás absorve calor, igual a 2P0V0. Pessoal, nós vimos que quando o ciclo é fechado, e apenas nessa situação, quando o ciclo é fechado, você pode calcular o trabalho. Eu pulei o item 4? Eu pulei o item 4 e fui direto para o item 8. Ah, mas eu acabo resolvendo, acho que o item 4 junto com o item 8. Acho que é por isso, tá? Ele pergunta do trabalho, pessoal. Trabalho de ciclo fechado no item 8, né? Trabalho de ciclo fechado, a gente perguntou que a gente viu que é a área. É a área interna. Perfeito? Estava na aula da semana passada. É um triângulo isso aqui, né, velho? Isso já tá que nem eu careca de saber que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. É ou não é? Então dá uma ligada aqui, bonitão. Qual é a base desse trem? Saí do V0, fui até o 3V0, a base é 2V0. Concorda comigo? A altura, fui do P0 até o 3P0. Então a altura é 2P0. Ok? Base vezes altura dividido por 2. Tem um 2 que está multiplicando, cancela com um 2 que está dividindo. Viu? Aí sobrou só um 2 que multiplica P0, V0. É realmente o que está escrito aqui no item 8, né? O trabalho realizado pelo gás igual a 2P0, V0. Né? Só que assim, pessoal, o valor está certo. Só que agora a gente tem que tomar um outro cuidado com o que está escrito aqui no resto da frase. Olha só. Na transformação cíclica, o trabalho realizado pelo gás. A gente viu, pessoal, que essa sacada, se o gás realiza o trabalho ou se o gás sofre o trabalho, depende do sentido do ciclo. Lembra disso? Não pode esquecer. O valor está certo, 2P0V0. Agora, o trabalho foi realizado pelo gás ou foi sofrido pelo gás? Foi realizado pelo ambiente? Isso quem determina, pessoal, é o ciclo, é o sentido do ciclo. Perceba que o enunciado definiu para nós o ciclo como sendo ABCA. Então você tem que seguir essa ordem. ABCA é um ciclo que está girando no sentido horário. É razoável isso para você? ABCA está no sentido horário. Vimos semana passada que quando o sentido é horário, o trabalho é positivo. Trabalho positivo é o trabalho realizado pelo gás. Se o ciclo estivesse no sentido anti-horário, o trabalho seria negativo, aí o trabalho seria sofrido, realizado no gás. O ambiente externo é que a vizinhança, que a gente chama, é que realizou o trabalho. Cuidado com essas expressões. Ele poderia transformar esse item falso só trocando assim, ó. Na transformação cíclica ACBA, ele poderia fazer isso. Ou ele poderia fazer, na transformação cíclica ABCA, o trabalho realizado sobre o gás. Percebeu? São duas mudanças, pessoal, extremamente sutis, que a grande maioria dos alunos passa desapercebido. Mas você não vai fazer isso porque você é meu aluno. Ciclo no sentido horário, trabalho positivo. Trabalho realmente realizado pelo gás é um item verdadeiro. Agora, junto com o item 8, eu consigo agora sim resolver o item 4. Porque ele pergunta do calor no ciclo.
E aí vai usar aquela ideia que a Nicole comentou uns 10 minutinhos atrás, que no ciclo fechado, a variação de energia interna vale zero. Aí sim, no ciclo fechado, variação de energia interna vale zero. Toda vez, pessoal, que tiver exercício de termodinâmica que fala de calor, você tem que usar a primeira lei. Não tem outra informação na termodinâmica que fale de calor, a não ser a primeira lei. Então, taca na primeira lei aqui, ó. ΔU igual a calor menos o trabalho. Só que no ciclo, o ΔU vale zero. Percebeu? Calor menos o trabalho eu copio. O menos trabalho passa para lá positivo. Ficou que o calor é igual ao trabalho, o trabalho é igual ao calor. Só que o trabalho a gente calculou no item anterior, tá vendo aqui, ó? Olha aqui que bonitão. 2P0V0. Então, realmente, o calor é um calor positivo, é importante deixar claro isso, né? Por quê? Porque a gente já comentou sobre o sinal desse trabalho. P0 e V0 são valores positivos, né? Então, o calor acompanha o sinal do trabalho, por causa do sentido do ciclo. Como é um calor positivo, relembramos já no começo da aula, que o calor realmente foi absorvido. Percebe? Se ele trocasse aqui, ó, o gás libera calor igual a 2P0V0. Você chegaria no valor, mas o liberado estaria errado, por causa do sinal. Percebeu as sacadinhas, pessoal? É muito detalhe, é muita informação, tá? O gás foi absorvido, o calor foi absorvido, melhor dizendo, porque o calor é positivo, e o valor é exatamente igual a 2P0V0, o que deixa o item 4 também verdadeiro, tá bom? O item mais fácil talvez seja o item 16, né? Na transformação cíclica ABCA, a variação de energia interna do gás é negativa. Pessoal, a resposta está no item 4. No ciclo fechado, ΔU vale zero. A variação de energia interna é nula, não é negativa. Então, o item 16 é falso, tá? Perceba, pessoal, a quantidade de informações que a gente acaba relembrando juntos aqui numa única questão. Usa a primeira lei, usa a pivete, usa a área, usa os sinais das energias envolvidos, calor absorvido liberado, trabalho realizado, trabalho sofrido. Tomem muito cuidado com isso. Termodinâmica ela é difícil não por causa das contas, mas por causa da física envolvida. São muitos detalhes que podem mudar todo o resultado final, a resolução de um exercício. Por isso que você tem que fazer com cuidado, tem que ter o conhecimento de cada energia, de cada ideia na sua caixinha, o que cada teoria diz desses caras, mas você precisa fazer conexões, especialmente pela equação da primeira lei, tá bom? No slide que eu mandei para vocês, pessoal que está lá no Class, tem outros exercícios, tá? Que não vai dar tempo da gente resolver aqui, e eu acho que é interessante você, antes de ver as respostas ali, tentar fazer, tá? São exercícios a mais aí para você batalhar. Na aula de quinta a gente vai ver sobre a segunda lei da termodinâmica, ciclo de Carnot, e com isso a gente encerra para na sexta-feira a gente começar a revisar ótica, tá bom? Queridos, agradeço muito a sua presença, a sua participação. Qualquer coisa, só dá um toque aí pelo e-mail, a gente permanece sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, beijinho de luz, tamo junto. Até quinta-feira, tchau, tchau. Tchau, prof. Tenha um bom dia. Você também, querido. Tchau, tchau.